Casa Brasileira é muito mais do que um novo conceito em imóveis planejados. É o resultado de estudos de tudo aquilo que tem a nossa cara, o nosso jeito de ser, mesmo que esse jeito mude de região para região. É por isso que a Casa Brasileira aposta na diversidade. Essa diversidade está presente nas cores, nos materiais, na maneira de encaixar cada detalhe no seu devido lugar, respeitando sempre a individualidade e os sonhos de cada cliente. Acreditamos que, muito além de oferecer o produto certo, nós oferecemos uma oportunidade de ter ambientes que são verdadeiramente o seu estilo. A Casa Brasileira abre suas portas para que você seja parte da realização de muitos e muitos sonhos. Casa Brasileira, o seu lar é um reflexo de você. Bom, nós estamos recebendo hoje nos estúdios do Primeiro Clique os dois promotores da cidade de Tijucas. Um é promotor da vara criminal, o outro promotor da vara da infância e do adolescente. Está nos estúdios o Dr. Fred Anderson Vicente e também Dr. Luiz Mauro Franzoni Cordeiro. Tudo bem, doutores? Tudo bem. Tudo bem. Bom, acho que um assunto que realmente chama a atenção no município de Tijucas é o envolvimento de menores. Isso é uma cobrança muito grande por parte da população, que eles querem resposta. Por que o menor comete o crime e muito rapidamente já ganha as ruas? Então acho que essa primeira resposta vem do Dr. Fred. Boa tarde Luiz, boa tarde internautas. É importante que a gente diga o seguinte, né? A questão que envolve, na verdade não é prisão de menor, é internação, é o nome técnico dado. Ele é uma medida socioeducativa que a lei confere aos menores que praticam ato infracional, né? Eles têm um perfil, por escolha do legislador, não é por escolha do Ministério Público nem do Poder Judiciário, mas do Constituinte escolheu que assim fosse configurada a personalidade do adolescente praticante de ato infracional. Então ele praticou um ato infracional análogo a um crime. Então ele é suscetível de uma medida socioeducativa. Entre as medidas socioeducativas possíveis está a internação, como quando o crime é grave, praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então esse adolescente ele sofre uma medida socioeducativa de internação ou mesmo uma internação provisória, que é aquela para garantir a segurança pública, a ordem pública da cidade, durante o processo que ele responde pelo ato infracional praticado. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a lei ela prevê a seguinte circunstância: o adolescente é pego na prática de um ato infracional. No caso, ele só pode ser internado em casos de grave ameaça ou violência contra a pessoa. Ele chega na delegacia de polícia, é feito o procedimento competente dentro da delegacia de polícia e encaminhado ao Ministério Público. Nesse período, o adolescente tem 5 dias para ficar, ele pode ficar 5 dias detido na delegacia de polícia. Depois desse período expirado, ele tem que ir para o estabelecimento adequado, que hoje aqui o que nos atende é Itajaí. Então o que acontece? Muitas vezes o adolescente chega lá, né? Muitas vezes chega ferido, machucado. A situação física hoje da delegacia de polícia não atende os requisitos legais, né? Principalmente para alguém com algum tipo de ferimento, que pode vir a ter uma infecção. O que se faz no Ministério Público de forma objetiva? Aquele menor ele é internado, ele vai para a delegacia de polícia, é aberto procedimento, ele pode até ser liberado, mas depois ele é representado, automaticamente é feito o pedido de internação provisória quando a prática do ato infracional é com violência, automaticamente, e a gente fica no aguardo dessa vaga. Não está fácil conseguir essas vagas. Nós tivemos aqui agora, recentemente, um caso de violência que resultou em morte de uma empresária, uma jovem empresária, em que o que aconteceu? Como o caso era gravíssimo, nós
apuramos, fizemos uma internação, teve todo o pedido, um adolescente, que não compete aqui dizer o nome dele, por proibição legal, mas ele está internado provisoriamente. Então, o Ministério Público, tanto na área criminal como na infância e juventude, tem trabalhado e atuado no sentido de garantir a segurança pública. Mas muitas vezes nos falta a estrutura dos órgãos afins. E quem cabe a concessão dessa vaga é o Estado de Santa Catarina, que muitas vezes nós não temos. Nós temos o pedido, já está com o mandado de busca e apreensão, a internação determinada, mas não existe a vaga para aquele adolescente faça a internação provisória enquanto responde o processo. O primeiro passo, então, depois que ele é levado para a delegacia, é aguardar essa vaga. Em muitos casos, não se tem vaga. Não se tem vaga. Aí, quando isso acontece, o que fica? Mas eu tenho tido um critério, considerando o número, a frequência e intensidade de crimes ocorridos aqui, de crimes de violência contra pessoas praticados por adolescentes, eu tenho feito pedido objetivo. E nós estamos tendo resposta positiva do Judiciário, que tem nos atendido. Contudo, nós ficamos na pendência dessa vaga que não existe. Acontece de, na delegacia de polícia, se o adolescente ficar acima de 5 dias na delegacia de polícia, ele está incorrendo uma ilegalidade, tá, por opção do legislador, do constituinte, que não pode ocorrer. E o promotor de justiça, ele tem, antes de mais nada, que cumprir a lei. Mas sempre há, como nós temos alguns pedidos que já foram deferidos pelo Judiciário, no sentido da internação provisória de adolescentes, aguardando vaga. Certo. Doutor Luiz Mauro, a criminalidade hoje em Tijucas, ela é assustadora para uma cidade de pouco mais de 35 mil habitantes. Neste caso, o promotor de justiça, qual é o papel dele frente a uma sociedade que está cobrando por justiça? Sim. Bom, inicialmente, como todos sabem, a apuração inicial dos crimes, né, ela cabe à Polícia Civil, muitas vezes com a participação da Polícia Militar, que efetua um flagrante, né, e acaba prendendo pessoas que cometem crime, encaminha a delegacia de polícia, etc. Mas a fase inicial de apuração compete à Polícia Civil. Quando existe a conclusão dos inquéritos policiais, né, em que é apurada a materialidade, um roubo, vou citar, por exemplo, um crime que infelizmente tem acontecido aí com certa frequência e que está abalando bastante a sociedade, um roubo, né, é cometido um roubo, a polícia é acionada, acaba prendendo em flagrante os envolvidos, esse inquérito policial é concluído, é remetido ao Ministério Público. Normalmente, nesses casos mais graves, os agentes permanecem presos nos crimes de roubo. Isso vem para o Ministério Público. O Ministério Público, então, deflagra, entra com a ação penal. É o processo criminal propriamente dito. Durante a tramitação desses processos, como eu falei há pouco, tem-se, em regra, mantido presos autores de crimes cometidos com gravidade ou com grave ameaça ou violência. O roubo, aqui, o exemplo aqui que nós estamos citando. É feita uma instrução processual e, ao final, reunidas as provas suficientes, né, vai a julgamento e havendo provas, aí é proferida uma sentença condenatória onde ele vai cumprir pena. Esse é o papel, digamos assim, do Ministério Público dentro do processo, ou seja, levar a juízo as provas contra o autor daquele crime, buscando a responsabilização dele, a condenação dele. Quer dizer, o promotor atua como o acusador. Mas, paralelo a isso, o Ministério Público sempre procura se articular com a Polícia Civil, enfim, procurar estabelecer um trabalho preferencialmente em parceria, buscando sempre uma resposta melhor para a sociedade. Os senhores provavelmente vêm acompanhando
que muitos dos crimes que foram cometidos em Tijucas, as pessoas foram presas, foram responsabilizadas, estão aí, estão cumprindo pena. Então tem se procurado dar uma resposta à sociedade. Por certo que não se consegue, ou nem sempre se consegue, apurar todos os delitos. Alguns ao flagrante, onde a apuração certamente é mais fácil, é mais simples, houve o flagrante, etc. Os agentes foram presos na sequência, mas há aqueles crimes cuja apuração é um pouco mais demorada, requer uma investigação mais aprofundada, a dificuldade de obter provas em muitos casos não é fácil, a Polícia Civil, reconhecemos, tem dificuldade, até porque a própria parte da população silencia, não, infelizmente, em algumas situações, prevalece aquela lei do silêncio. Então, isso leva a muitas vezes um delito grave, que abala a sociedade, enfim, mas acaba não sendo apurado, justamente por essa dificuldade que as autoridades encontram. Mas eu venho atuando aí há 2 anos e meio na área criminal aqui em Tijucas, né? E repito mais uma vez que esses fatos de maior gravidade, essas ações penais em andamento, os acusados têm sido mantidos presos, né? Raríssimas as exceções daqueles que são soltos. Aconteceu um caso, até ganhou uma repercussão talvez negativa para a população de Tijucas, onde o senhor acabou indo até a delegacia para soltar um adolescente. Naquela ocasião, ele já tinha estourado esse prazo de 5 dias. E qual foi o procedimento? Certo. Isso aí, só ressaltar inicialmente que foi num plantão. Então eu mesmo não sendo o promotor responsável pela infância e juventude, mas como eu estava de plantão, acabei atendendo a situação. Em se tratando de um sábado, fui comunicado da apreensão dos adolescentes e nesse dia o fórum, certamente sábado, estava fechado. Eu me desloquei diretamente à delegacia, que era o local onde eles estavam apreendidos, porque a lei determina que, havendo apreensão de adolescente, ele tem que ser apresentado num prazo de 24 horas ao Ministério Público. Então, eu me dirigi à delegacia para fazer essa audiência de apresentação, onde são tomados os depoimentos, né, dos adolescentes, enfim, é feita uma apuração sumária dos fatos, né? Não uma apuração aprofundada, mas uma apuração sumária. O promotor toma ali as declarações dos adolescentes e foi o que de fato ocorreu. A questão aí da permanência dos adolescentes. Se tratava de um roubo, um fato que pelas características e pela gravidade por si só justificavam a manutenção dos adolescentes internados. Entretanto, uma reunião de fatores acabaram levando à liberação dos adolescentes pelo seguinte: a lei diz que o adolescente pode permanecer um prazo máximo de 5 dias, como já esclareceu o Dr. Fred. E a lei diz também que o adolescente, quando permanecer em estabelecimento policial, eles têm que ficar isolados dos presos maiores de idade. Na ocasião, a Delegacia de Polícia de Tijucas, ela dispõe de 2 celas. Na ocasião, havia um preso masculino e havia uma presa feminina na outra cela. Ou seja, não havia uma cela adequada onde se pudesse deixar os adolescentes. Também um deles se encontrava com ferimentos e era visível que a situação da delegacia não permitiria que eles ficassem ali internados.
Até porque, se eventualmente essa internação seria uma internação irregular, né? Por não ter cela de isolamento, por não ter uma estrutura adequada, ou seja, seria uma internação irregular. E o promotor de justiça é o acusador, é o que vai fazer, é o que vai adotar as providências para que o adolescente seja responsabilizado, mas antes disso, o promotor de justiça tem que seguir o que diz a lei. E se a lei dizia que ele não poderia ficar naquelas condições, então infelizmente, foram liberados, né? Mas na sequência, e como até o Dr. Fred já esclareceu aqui, não sobre o fato propriamente dito, mas eles acabaram sendo representados pelo ato infracional, pelo roubo que cometeram, e tiveram um pedido de internação feito pelo Ministério Público. Esse pedido de internação depois acabou sendo acolhido pelo juízo da infância. Ou seja, naquele primeiro momento, né, então não foi possível mantê-los recolhidos, né, mas depois foram tomadas as medidas providências e hoje os adolescentes estão aí, estão respondendo por esse ato infracional. Certo. Bom, vocês como conhecedores da lei, mas a população ainda questiona o grande envolvimento de menores. Dr. Fred. O envolvimento de menor em crimes, vamos dizer, especificando que na verdade eles praticam o ato infracional, como eu falei, é uma característica nacional, né? A legislação, ela prevê o Estatuto da Criança e Adolescente, que até os 18 anos, aquele cidadão, aquele indivíduo, ele é alguém que não merece uma punição, mas merece uma proteção, uma medida socioeducativa. Até a internação, ela é de característica de garantir direitos e de ressocializar aquele menor para a sociedade. O que vem acontecendo é o mau uso dessa lei pelos próprios bandidos, né? Que, se aproveitando da legislação leniente, assistencialista, eles utilizam da legislação para fins de que não. Quando acontece um crime sintomático, acontece o crime, tem 3 pessoas envolvidas, o menor já assume, porque ele já se sente protegido em relação à legislação. É importante que se diga, Luiz, aqui que o papel muito bem cumprido, legalista do Dr. Luiz, ele cumpriu fielmente a lei, não obstante as críticas havidas, ocorridas, ele cumpriu fielmente a lei e é o papel que nós temos que fazer. É nossa obrigação funcional, mas não obstante esse comportamento, quando o adolescente está envolvido, nós temos sistematicamente representado e pedido pela internação provisória para garantir a ordem pública, para garantir até a segurança, muitas vezes, daquele menor, para que tire ele desse ambiente de criminalidade, de influência de traficantes ou afins que dominem e comandem a pessoa dele, ele é afastado. Que dá uma sensação de segurança. Mas há de se convir que uma observação importante que eu esqueci de fazer é que não é vontade do promotor de justiça. Nós, como instituição, como agentes públicos, nós também somos vítimas, digamos assim, da ausência de estrutura, de onde colocar esse menor. Eu tenho uma série de procedimentos abertos na área da cidadania, que envolve infância e adolescente, para encontrar uma medida socioeducativa mais adequada, com participação do município. Quando aquele menor não é internado nem provisoriamente, ou internado de forma definitiva, com uma medida socioeducativa definitiva, a gente buscar que tenha um acompanhamento de psicólogos, de coisa, porque a legislação, querendo ou não, ela é leniente também. Porque depois ele só fica 3 anos, pessoal, depois ele volta para a sociedade. Mas o promotor não foi promotor. Não é vontade nossa. Eu não posso fazer uma observação crítica da lei, embora eu a tenha, mas eu tenho como cidadão. Agora, como profissional, como promotor de justiça, como atuante e defensor da lei, eu tenho que fazer o que a lei determina. Bom, acho que para a gente exemplificar uma situação, acho que os dois vão poder responder
No caso de um adolescente, 17 anos, cometeu um crime, logo ganhou as ruas ou conseguiu ir para uma situação para receber medidas socioeducativas, completou 18 anos, o que vai acontecer com ele? Ele vai responder quando menor ou ele já pode começar a responder ainda não completado 18 anos como maior? A legislação, ela permite que ele cumpra essa medida socioeducativa até os 21 anos de idade. Então, se ele está perto de 18 e ele é, digamos assim, condenado a uma medida socioeducativa, ele pode cumprir essa medida até os 21 anos de idade. Agora, fez 21 anos de idade, acabou. Se faltar um dia para ele completar 18 anos e for detido, a lei se aplica a menor de 18 anos. Mas aí ele responde uma medida socioeducativa que ele pode responder até os 21 anos de idade. 21 anos. Quando houver gravidade contra a pessoa, né, ou grave ameaça. Completado 18 anos, aí já passa a responder como maior, doutor. Exatamente. Às vezes existem situações, né, como essa, que o adolescente, pouco antes de completar os 18 anos, pratica um ato infracional, o tratamento dado àquele fato vai ser de ato infracional até os 21 anos, como comentou o doutor Fred, né? Agora, se completar dos 18 anos e ele cometer um outro fato, né? Aí não, aí é crime, daí ele responde como maior, como capaz, de acordo com a legislação penal. Só para reformular essa pergunta, se o crime aconteceu quando faltava poucos dias para ele completar 18 anos, mas ele só foi detido depois dos 18, isso altera em alguma situação? Não, o tratamento é como ato infracional, o tratamento é como adolescente. Mesmo ele tendo completado 18 anos no momento da captura? Sim. A legislação, ela atinge o dia do ato e não no momento de sua prisão. Certo. Bom, para a gente encerrar, uma pergunta final. Todo mundo hoje reclama da promotoria. O questionamento maior é em cima dos promotores. Uma cidade igual Tijucas, com pouco mais de 35 mil habitantes, 2 promotores, é suficiente? Não sei bem se está todo mundo reclamando do Ministério Público. Porque a gente tem uma atuação contundente, sistemática, participativa na sociedade. Ela não se resume só na apreensão de menores, né? A gente tem um papel aqui significativo na questão das creches, nas questões do medicamento, que basta olhar lá o nosso mapa estatístico dentro no fórum nosso Tribunal do Poder Judiciário, os senhores vão ver que nós temos uma atuação permanente, sistemática. Quando houve aquele problema aqui do hospital, foi uma liminar dada pelo Ministério Público. Não sei se é bem assim, que é o Ministério que os promotores. Lógico, uma cidade pequena, embora com característica de cidade grande, porque nós temos presídio, nós temos bolsões de pobreza que atraem muita criminalidade. Isso aí não é só o promotor de justiça, né? Quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer um termo de ajustamento de conduta, que não foi divulgado pela imprensa também, da questão dos loteamentos. Diversos loteamentos que eram aprovados de uma forma que eu entendia que estava ilegal. Fiz um termo de ajustamento de conduta, a gente diminuiu a intensidade desse tipo de situação. Qual é o crescimento vegetativo que está se dando para a cidade? Aí a responsabilidade também é do município, do Estado e da União, né? Não é só do promotor de justiça, né? A gente tem um papel importante na sociedade, mas não é o papel inteiro. A gente tem uma participação importante. A gente pode... Ontem nós tivemos uma reunião com os juízes, estamos providenciando um encaminhamento hoje para o governador do estado, pedindo providências a respeito da segurança pública. Nós fizemos uma reunião, eu, o doutor Luiz, os juízes e mais o delegado de polícia, trazendo informações e dados objetivos para que fosse... Nós temos nos esgotado do trabalho aqui. Mas não é uma cidade que tem historicamente uma facilidade. Ela tem suas dificuldades vegetativas próprias, naturais, e que não se vence em 2 anos de atuação, né? Qual é a avaliação de Tijucas na visão de vocês, doutor Gon? Bom, primeiro eu também gostaria de ressaltar em relação a esse seu comentário,
que o Ministério Público, na verdade, faz parte de uma rede, digamos assim, né? Embora não seja um órgão exatamente de segurança pública, mas faz parte de uma rede, né? Cujo objetivo é trazer segurança pública à população. Então, e justamente para deixar bem clara a atuação do Ministério Público, né, é que eu, desde já, coloco a promotoria à disposição, né, da população, da imprensa, para que venha acompanhar o nosso trabalho. Eu falei no início, né, e que muitas vezes talvez isso não seja observado, levado em consideração, que efetivamente os autores de crimes mais graves têm sido mantidos sistematicamente presos, afastados da sociedade, tem se buscado a responsabilização deles, e é esse trabalho que o Ministério Público tem procurado fazer em parceria com a Polícia Civil e atuando perante o Poder Judiciário, quem dá a palavra final. Mas se muitas vezes não se obtém os resultados que a população almeja, isso é em decorrência, né, nós temos que reconhecer, de deficiência de um sistema de segurança pública como um todo. Hoje, vários fatos ocorrem. Vamos nos resumir aqui a Tijucas, né, que é o nosso foco, né? Então, a Delegacia de Polícia hoje recebe inúmeros registros de ameaças, de furto, de lesões, de homicídios, de roubos, enfim. Diante da notória dificuldade e da notória deficiência mesmo de todo esse sistema, se dá prioridade certamente àquelas situações mais graves. Então, o foco tem sido essas situações mais graves. Então, compreende-se que a população se sente desprotegida, furtaram a minha casa, houve... Mas o foco hoje tem sido o crime grave, o crime violento, esse que abala mais toda uma sociedade. E eu posso lhe assegurar, né, que tem sido feito um trabalho efetivo para a responsabilização dessas pessoas. Eu não tenho estatísticas assim para lhe dizer no momento, mas houve um período em que ocorreram prisões e tal de pessoas e a situação melhorou um pouco. Então, infelizmente, agora parece que voltamos a viver um novo período aí de crimes e roubos acontecendo, enfim. Mas tem se buscado responsabilizar essas pessoas, né? E dizendo isso, ressalto aí que o Ministério Público faz questão de ser acompanhado pela sociedade, pela imprensa. A promotoria está aberta, né, está à disposição para prestar contas à sociedade efetivamente do trabalho que tem sido realizado. Me permite só mais uma observação, professor Luiz, que quando a situação chega no Ministério Público, ela já aconteceu. Entendeu? Então, esse papel de segurança pública preventivo, o Ministério Público ele pode auxiliar, tentando contribuir para que... Mas quando chega em nós, promotores de justiça na infância, juventude e criminal, o fato já ocorreu. Eu não tenho como fazer voltar ao passado, o Ministério Público não tem como voltar ao passado, e reaver e apagar do tempo e da história o fato que aconteceu. O que nós trabalhamos? Nós trabalhamos de uma forma reativa. Quando chega um processo para nós, é porque o fato já ocorreu. Ele não deveria ter ocorrido? Não. Mas por quê? Então, essas são as duas perspectivas de um fato criminoso. Uma que não deveria ter ocorrido. Já que ele ocorreu, qual é o tipo de reação estatal que vai haver? Então, quando chega em nós, o fato já ocorreu. Aí nós trabalhamos com o possível, que a legislação nos dá. Agradecemos a oportunidade de falar, né? E dizer que o Ministério Público, como bem disse aqui, está aberto à sociedade. Não é à toa, Luiz, que todo dia nós temos um atendimento ao público
cheio. Eu também trabalho na área da assistência social, que é na área da cidadania. Nós temos, os mapas estão aí disponíveis na internet para quem quiser ver, um número de processos em favor da sociedade, em favor de interesses individuais, em favor de creches, procedimentos abertos, remédios, né? Então, acho que o trabalho tem sido feito. Mas, como ele disse, nós somos um componente de uma rede. E estamos à disposição e agradecer uma chance de falar. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer aí a oportunidade de vir aqui, né, e prestar esses esclarecimentos e, da mesma forma, dizer que a promotoria está aberta, né, aberta à população, à imprensa, enfim. Muito obrigado, então.